relação a isso, no dia 28 teve o Tordesilhas EI, que é o TORD 11, administrado pela Vortex, gerido pela R Capital, e que tem 109.042 cotistas, e também o Hectare CE, que é o HCTR 11, administrado pela Vortex e gerido pela Hectare. Esse fundo tem 211.075 cotistas. Os fundos soltaram exatamente o mesmo fato relevante, praticamente. Quando tiver algo diferente, eu vou mostrar, tá? Aqui era igual. Quem soltou o fato relevante claramente foi a administradora, a Vortex, dizendo: foi publicado um fato relevante referente ao fundo Serra Verde, que a gente até mostrou que está entre os com menos 10 mil cotistas, que menciona a decisão da segunda vara judicial lá da comarca de Gramado, no Rio Grande do Sul, nos autos de ação cautelar em favor da Gramado Parques Intermediações SA, que é a GPK, e outras requerentes. Em razão da exposição do fundo ao Fundo Imobiliário Serra Verde, a administradora está em contato junto à R Capital e à Hectare, né? Lógico que no fato relevante do TORD falava só R Capital, do HCTR falava só Hectare, eu que estou juntando as duas coisas aqui. Então, em razão da exposição do fundo ao Serra Verde, a administradora está em contato junto à R Capital e à Hectare, na qualidade de gestora contratada pelo fundo, de modo a acompanhar os desdobramentos do fato. Então, primeiro foi isso, a notícia que a gente ficou sabendo originalmente, acho que pelo Valor, que as empresas desse grupo Gramado Parques conseguiram umas decisões na justiça. Bom, primeiro, as empresas estavam em atraso, não estavam pagando nem os CRIs, nem um monte de credor. E aí elas entraram na justiça e conseguiram, em primeira instância, barrar a execução das garantias, os pagamentos em si e a execução das garantias. Conseguiram 60 dias de um prazo que eles não precisariam pagar o CRI. E também que impedia a securitizadora de executar as garantias. Uma das garantias da securitizadora é justamente as cotas da empresa, então ela poderia se tornar ali dona da empresa. Essa situação toda, acho que a gente vai discutir um monte, ainda mais estando aqui o Leandrinho e o Nod, e eu vou também, né, eu sempre me preparo para estar sozinho aqui, quando aparece alguém acho ótimo, mas o que eu já tinha para falar tem uma parte ruim, que é a parte fática, que é a parte do fundo do CRI dando pau e tal, que é da vida, mas tem uma parte boa, que está sendo o teste das garantias, e esse negócio está funcionando pra caramba. Esse primeiro fato relevante, né, como a gente está fazendo uma retrospectiva da semana, eu já tenho um spoiler para te dar, essa decisão caiu. Mas antes que você saiba disso, é como se a gente estivesse vendo um fato relevante de um inquilino de um fundo de tijolo com um contrato atípico entrando na justiça e reclamando do contrato atípico e querendo mudar as regras. Foi isso. Né? O CRI é arriscado pra caramba, esse caso aí? High yield, arriscado. Compra quem quer, assume o risco quem quer e tal. Se é arriscado, a probabilidade da problema é maior, não é certeza de problema, é uma probabilidade maior, e o problema aconteceu. Maravilha. Uma vez que o problema tenha acontecido, o que tem que acontecer em seguida? Garantias. Se tem garantias, tem que ir atrás das garantias, certo? E aí, nesse caso, as garantias estavam sendo lá aplicadas, o devedor entrou na justiça, conseguiu, em primeira instância, suspender todas as garantias. Aí passa a ser um problema que não é mais do Fundo Serra Verde, do DEVA, do HCT, começa a ser um problema da indústria. Opa, se essa moda pega, qualquer devedor de CRI vai lá entrar na justiça e suspende as garantias. Quer dizer que eu não invisto em high yield, para o meu perfil, não me interessa. Mas eu invisto em high grade. E aí aquele gestor do high grade que eu confio, que eu vejo que o cara senta na mesa para negociar e pega até a cueca do dono do empreendimento e tal, pega um monte de garantia, aí é só esse cara entrar na justiça e ele suspende as garantias? Putz, então aí foi ruim para todo o mercado. Bom, 2 dias depois, cai a decisão, a garantia é executada. O devedor continua sem ter dinheiro para pagar, provavelmente, se não conseguiu pagar, acho que vai continuar tendo dificuldade, dando dor de cabeça para pagar, mas não no sentido de falar, olha, esquece as garantias, vamos rasgar tudo isso. Isso não.
Então, essa decisão, esse evento da semana, está sendo muito importante para a gente ver o quanto essas garantias funcionam, certo? E existe um valor recuperável disso tudo. A gente conversa mais daqui a pouco, que tem mais fatos relevantes disso. Mas, Leandro e Nodi, fiquem à vontade para dar também a primeira etapa das opiniões, né? Porque tem mais uma leva de fatos relevantes desses fundos. O Nodi, me permite fazer uma colocação antes aqui? Você lembra do caso, quando a gente estava no meio da pandemia e que vários inquilinos, ou alguns, não sei, não vou falar vários, né? Alguns inquilinos entraram para derrubar contratos atípicos. E a gente ficou, nossa, se isso passar, acabou. É exatamente isso que o Arthur está falando, só que para CRI, né? Se isso passa na justiça, a moda pega, ia arrebentar com a indústria de fato. Era essa pontuação que ele fazia. Era exatamente o que eu ia falar. Na verdade, eu estava planejando falar isso no final, quando tudo fechasse, para a gente ter um encerramento bonito, né? De falar que a indústria sobrevive mais uma vez, né? Quando a gente teve os ataques aos contratos atípicos, como o Santander fez, talvez tenha sido o maior deles, né? O mais grave, o mais impactante, e a indústria sobreviveu. Então, já seguindo a linha dos spoilers, sim, a indústria sobrevive mais uma vez. Claro, existe um problema pontual, sim, mas não há um problema estrutural, conjuntural, não há um problema de indústria. Tem problema do fundo A, do fundo B, da gestora A, da gestora B, do grupo A, do grupo B. Mas a nossa insegurança jurídica no Brasil, que nos é tão rotineira e tão habitual e tão certa, digamos assim, dessa vez não foi tão certa. A segurança jurídica sobreviveu por mais um pouquinho de tempo.